Nessa manhã eu tenho uma palavra, eu tenho certeza que ela vai lhe ajudar a terminar o ano se posicionando de uma maneira adequada para que 2025 seja de fato um tempo de muita estrutura na sua vida e muita bênção. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E nós conhecemos as consequências, inclusive vivemos por longo tempo as consequências dessa queda, dessa desobediência. Mas como eu disse, nessa manhã eu quero não avaliar a queda de indivíduos, de pessoas, mas eu quero avaliar com você a queda de uma casa. A casa caiu. Eu quero olhar para esse casal como uma família. E por quê? Ontem eu estava buscando discernir o que trazer para vocês no último domingo do ano. E o Senhor me levou a essa passagem e me convenceu que eu deveria falar, porque tudo começa na nossa casa. Diga: tudo começa na minha casa. Talvez alguns de vocês ainda tenham uma percepção errada e achem que o lugar mais importante da terra é a igreja. Sim, a igreja é a expressão de Cristo na terra. Mas a igreja também é fundamentada a partir de famílias. Tudo começa na nossa casa. Na verdade, você nunca deve pegar a sua Bíblia no domingo e vir para cá como se esse fosse o lugar do seu encontro com Deus. Como se o culto da igreja fosse a oportunidade que você tem de se abastecer no Senhor. Deveria ser ao contrário. Você faz da sua casa uma morada de Deus. Você faz da sua casa um templo ao Senhor. Ali existe adoração, fidelidade, lealdade. Quando você sai da sua casa para vir aqui, você sai cheio da presença do Senhor. Deveria ser assim. E aqui nos reunimos então, todos com as suas lâmpadas abastecidas de óleo, e juntos nós podemos derramar no altar aquilo que nós já vivemos durante toda a semana, especialmente no meio da nossa família. Se a nossa família não está bem, dificilmente as outras áreas da nossa vida estarão bem. Se eu, como pastor, estou perdendo batalhas dentro da minha casa, a minha autoridade para ser pastor é afetada. Uma das exigências que Deus fez a mim e a todos os pastores é que nós governemos bem as nossas casas, e que nós tragamos os nossos filhos em sujeição e honra, e nós tratemos as nossas esposas com o mesmo amor sacrificial com que Cristo trata a sua igreja. E se isso não estiver acontecendo, nós não estamos autorizados para governar a igreja de Deus. Tudo começa na minha casa. Antes de ser um bom pastor, eu preciso ser um bom marido e um bom pai. E antes de proclamar a palavra de Deus aqui no púlpito, eu estou consciente, meus irmãos, que eu preciso
me abastecer da palavra, e o melhor lugar para fazê-lo é o lugar onde eu vivo, no meio dos meus familiares. Por isso faz todo sentido, no último domingo do ano, nós pensarmos em como anda a nossa casa, como está o nosso casamento, nossa relação com os filhos, com os pais, quanto da presença de Deus nós temos ali. E se chegarmos à conclusão de que as coisas estão de alguma forma comprometidas, ruindo, nós precisamos tomar posição rapidamente, porque é exatamente de uma casa firme que Deus vai manifestar a sua glória nessa terra. Quantos estão interessados nesse assunto? Talvez você pense, eu sou apenas um jovem pastor, meus pais não são crentes, apenas eu sirvo ao Senhor, eu não tenho nem mesmo o poder de ditar qual é o ritmo da minha família, mas eu quero te dizer ainda assim que a sua presença como luz e a sua atitude diante dos seus pais, sejam eles quem forem, vai determinar a bênção de Deus sobre a sua vida ou não. Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Quero dizer a você também, pai, que a ação que você tem em relação aos seus filhos reflete naquilo que Deus quer fazer na sua vida. A Bíblia diz: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Há muito filho irado, revoltado, refratário à fé por causa da incoerência das atitudes de seus pais, dos exageros. E é necessário então que nós cuidemos desse quartel-general de onde o Senhor nos dá as nossas vitórias. Esse é o propósito da ministração nessa manhã. E como eu disse, eu quero olhar para esse casal como uma família. Ainda era uma família bem básica, era apenas um casal, não havia filhos ainda. Mas essa casa caiu. Eu não sei se você já pensou nisso, mas até aqui essa foi, quer dizer, até quando aconteceu esse incidente, nós podemos dizer que essa foi a família mais perfeita e harmoniosa da história humana. Mesmo depois não houve uma família, não houve um casamento tão perfeito quanto o desse homem com essa mulher. Em primeiro lugar, porque eles estavam na presença de Deus o tempo todo. Deus lhes deu uma casa que chamou de Jardim do Éden, e o Senhor os visitava todos os dias e andava com eles. Aquela casa era uma casa da presença do Senhor de uma maneira muito intensa. Só aí você já pode medir quão abençoado era aquele ambiente. Mas além disso, e como reflexo disso, aquele casal vivia em harmonia. Havia paixão entre eles. A primeira expressão de Adão ao ver a sua mulher foi: uau! Isso é na versão super atualizada. Uau, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Finalmente encontrei alguém que me corresponde. Havia harmonia entre eles. Mas nesse dia aqui a casa caiu. Uma casa tão linda. E isso deve servir para nós como um alerta, queridos. Se há uma lamentação que eu tenho a fazer, vivendo no reino de Deus e conhecendo tantas histórias, é a de casas lindas, famílias maravilhosas que se corromperam, casamentos exemplares inclusive, porque também já vi muitas famílias que estavam em bases rotas e que acabaram não prevalecendo contra as tempestades. Mas inclusive se você já vive uma bênção dentro da sua casa, se você já pode reconhecer a presença de Deus, se existe harmonia e amor, ainda assim você precisa estar alerta. Você precisa cuidar de certas coisas para que você não seja mais uma dessas histórias tristes de uma bela casa que acabou ruindo.
E o que fez com que essa casa caísse? Essa é a proposta que eu faço para que nós avaliemos e, através disso, possamos cuidar das nossas atitudes em nossa família. Tudo começou com uma relativização da palavra de Deus. Diga relativização. Talvez alguém diga, pastor, tudo começou com o pecado. Não, o pecado foi consequência de uma relativização da palavra de Deus. Nós lemos o texto, eu vou procurar economizar tempo, mas lemos os versículos 3 a 5, quando Satanás, travestido, disfarçado, consegue acesso ao coração da mulher e lhe propõe uma questão. Foi isso que Deus disse? Ela disse, não foi isso que Deus disse. Deus foi muito claro conosco. Ele nos deu liberdade, nós podemos desfrutar do jardim, podemos comer de tudo que está aqui, apenas da árvore que está no meio do jardim não podemos comer, porque se comermos dela, morreremos. E a serpente diz, não é bem assim. E nesse não é bem assim estava todo o seu veneno. Escuta aqui, meu irmão, minha irmã, todas as vezes que você, conhecendo a vontade de Deus, sabendo o que está escrito na palavra, você pensa, não precisa nem dizer, todas as vezes que você pensa, não é bem assim, você abriu uma porta, você abriu uma brecha. Satanás, ele é descrito pelo apóstolo Pedro como um leão que ruge procurando a quem possa tragar. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos dar lugar ao diabo, não dê brechas. E as brechas, elas acontecem quando nós não levamos tão a sério a palavra de Deus. E quase sempre quando não levamos a sério, ou seja, quando relativizamos aquilo que é absoluto. E acredito que nunca houve um tempo de tanta relativização na mentalidade das pessoas. Os absolutos mais absolutos têm sido questionados. Hoje se discute se há homem, mulher e mais alguma coisa. Embora a genética, a biologia, a sociologia, tudo demonstra que Deus fez homem e mulher além da Bíblia, mas se questiona. É só para dar um exemplo muito explícito e chocante. Os sábios desse mundo dizem, não é bem assim. E sempre quando nós somos seduzidos a relativizar a palavra, ou a nossa carne, os nossos desejos, veja, a Bíblia diz que Eva, olhando para aquela árvore, percebendo que o seu fruto parecia agradável ao paladar. Então, a Bíblia diz que nós não somos tentados pelo diabo. Na verdade, somos tentados por nossa própria cobiça. Diretamente a palavra diz que não somos tentados por Deus, porque Ele não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Mas somos tentados, atraídos, seduzidos pela nossa própria cobiça. Então, nós relativizamos a palavra quando nós damos mais ouvidos aos desejos que surgem dentro do nosso coração do que aquilo que Deus disse. Mas também Satanás procura usar elementos externos. E sobre isso eu quero ativar os alertas na sua vida. Aqui no Éden ele veio travestido de uma serpente. E sinceramente eu acredito que até então a serpente não era esse animal tão asqueroso. Eu pelo menos tenho asco de cobras, e tem gente que cria em casa, dorme. Bom, cada um com seu gosto. Para mim, quero distância, não acho nem bonito nem interessante. Mas acredito que esse aspecto assim repulsivo, ele foi também uma consequência da queda. A partir daí há uma maldição sobre
o animal, que na verdade é uma maldição sobre Satanás, você vai rastejar e vai comer pó o resto da sua existência. E nós que somos pó, a nossa carne, a nossa natureza corrompida, muitas vezes somos alimento para esse império de trevas. Mas voltando aqui, acredito que a serpente fosse um animal atraente, sedutor, daqueles fofinhos que a gente quer estar perto. Esses dias eu fui passear com meu neto e passamos numa loja de pets, e ali havia um aquário, um peixão bem grande, muito social. Você sabe que quando duas criaturinhas de Deus sociáveis se encontram, sempre dá uma conexão. E nós ficamos ali nos divertindo de ver o Tito interagindo com aquele peixinho. Ele era tão simpático. Satanás sempre vai se apresentar de uma maneira simpática. O relativismo pode se travestir. Ele se traveste de psicologia moderna. Ele se traveste de conselhos de amigos que não têm temor de Deus. Gente que aparentemente está interessada no seu bem-estar. Gente que chega para você e diz: por que você ainda insiste nesse casamento? Você não é feliz. Você merece ser feliz. Parte para outra. Olha, eu fiz isso e a minha vida agora é maravilhosa, longe daquele traste que eu abandonei. E as amizades do mundo podem ser a forma disfarçada de corromper o nosso coração. Satanás se traveste através das modinhas, das internets e tudo mais. Eu não preciso gastar tempo com sugestões aqui, mas o grande problema é quando você, conhecendo o absoluto de Deus, você aceita questioná-lo. Todas as vezes que você fizer isso, uma brecha se abriu. Deus disse: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Falando da sua aliança, do seu casamento. Deus disse. É um absoluto, o casamento é para sempre. Não é uma experiência que deve durar enquanto for prazerosa. É um pacto feito para o resto da vida. O Senhor disse que nós devemos criar os nossos filhos em sujeição e honra. É um absoluto de Deus. Mas a serpente vem de pedagogia moderna e diz: não contrarie os seus filhos. Deixe-os ser livres e descobrir o seu próprio caminho. Não os discipline, porque eles vão ficar traumatizados e revoltados. E quantos crentes vão dando ouvidos à voz da serpente no que concerne às suas casas? A Bíblia diz, como eu já citei nessa manhã: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Em outras palavras, se você quiser viver muito, uma das suas decisões mais importantes é honrar seu pai e sua mãe. A Bíblia não diz: honra ao seu pai e a sua mãe santo e perfeito. Não depende de quem eles são. Não depende das suas atitudes corretas. É apenas um princípio que Deus estabeleceu. E quando você resolve pagar para ver, não tenha dúvidas, você vai sofrer as consequências. Porque existe uma lei, eu falei dela não faz muito tempo aqui. Uma lei da semeadura: tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Assim, meus irmãos, que eu quero chamá-los a, nesse último domingo do ano, dar uma olhada para dentro das suas casas. A Bíblia diz: não deixeis que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ou seja, não vá dormir um dia sequer com uma relação quebrada. A Bíblia diz: maridos, tratem suas esposas com consideração e honra.
vivendo a vida comum do lar, percebendo-as como o vaso mais frágil. E façam isso não apenas por elas, eu estou parafraseando, mas por vocês mesmos, para que as suas orações não sejam impedidas. Veja, quando um homem trata mal, ou não precisa tratar mal, simplesmente não trata com consideração e honra a sua mulher, a sua vida de oração está comprometida. Lei da semeadura. Porque ele está deixando para trás um princípio eterno para ouvir a sua própria carne ou as sugestões que o mundo lhe faz. E aí, meus amados, nós abrimos a porteira. Por isso, de novo, eu quero sugerir que você, nesses últimos dias do ano, olhe para dentro da sua casa e veja se algo se estabeleceu ali, seja na sua relação conjugal, seja na sua relação com filhos e pais, irmãos, que está desprezando o que Deus diz. Você está praticando de uma maneira diferente, você está de alguma forma cedendo a conversinha do diabo que diz: não é bem assim. Não aceite o não é bem assim na sua vida. Em Isaías capítulo 5, versículo 20 diz: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, ai daqueles que invertem os valores. Sabe, toda vez que você lê na sua Bíblia um ai, trema por dentro. Eu não quero que nunca um ai de Deus tenha lugar na minha vida e na minha casa. E essa advertência é: ai daqueles que invertem os valores. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, palavras bem conhecidas de Paulo, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo exerce uma pressão e a pressão vem de várias formas, muitas vezes sedutoras, mas quem é o homem bem-aventurado? Está lá escrito no Salmo 1: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí vem a promessa: ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, cujos frutos aparecem na estação própria. Então não relativize a palavra, seja radical. Se você pode me ajudar, diga para essa pessoa, talvez seu marido, seu esposo, seu filho, seu pai, que está aí ao seu lado, diga para ele: seja radical. Trate a palavra de Deus como verdade. Alguns pensadores cristãos que têm muito a nos ensinar falaram sobre isso. Spurgeon, que eu tenho citado aqui, é considerado um dos maiores pregadores da história. Ele disse: uma das maiores tragédias da humanidade é que muitos ouvem a palavra de Deus apenas para ajustá-la aos seus próprios desejos. Veja que advertência séria. Muitos ouvem a palavra de Deus apenas para ajustá-la aos seus próprios desejos. Usar o texto como pretexto para fazer aquilo que quer. E todas as vezes que nós andamos por esse caminho, nós abrimos a nossa porta às trevas, irmãos. Um outro pensador, Dietrich Bonhoeffer, ele disse: a desobediência começa quando tornamos os mandamentos de Deus meras sugestões. A desobediência começa quando nós tornamos os mandamentos de Deus em meras sugestões, como se eu tivesse a liberdade de fazer ou não fazer. No dia em que eu recebi a Cristo, Ele se tornou o Senhor da minha vida, e a sua palavra se tornou a sua lei.
E essa lei é boa e perfeita. Quantos dizem amém? John Stott disse: toda falha moral começa com uma falha em tratar a palavra de Deus como suficiente. Pense, não são frases jogadas ao vento só para enriquecer um sermão, não. São pensamentos muito densos que nós precisamos trazer para dentro do nosso coração. Toda falha moral começa com uma falha em tratar a palavra de Deus como suficiente. Ou seja, quando você diz, a Bíblia diz, porém, mas, depois do mas, vem a concessão. E na concessão vem o engano. Então essa casa tão linda caiu porque a palavra foi relativizada. E uma vez relativizada a palavra, o pecado foi consumado. Mas mesmo depois da queda, ainda havia um conserto imediato. Mas veja que esse casal investe em tantas coisas que só trazem prejuízo. O primeiro fator que fez com que essa casa permanecesse caída ali foi o investimento em falsa aparência. É o que diz aqui o versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Queriam de alguma forma, sem arrependimento, sem luz, eles queriam disfarçar a sua nudez, a sua vergonha. Folhas de figueira, é tudo que nós conseguimos fazer, irmãos, quando estamos errados. Eu não sei quanto duraria uma folha de figueira pendurada sobre o seu corpo para tapar as suas vergonhas, mas acho que não duraria muito tempo. E de novo, folhas de figueira são tudo o que nós conseguimos produzir para nos esconder dos nossos erros. E erros precisam ser enfrentados. Vou falar de novo, só há uma forma de corrigir erros: assumindo-os, enfrentando-os, expondo-os, entrando pelo caminho do arrependimento, que começa no reconhecimento do que eu fiz, do meu estado. Mas infelizmente, queridos, tantas vezes nós apostamos no disfarce. Nós, ao invés de resolvermos as coisas deterioradas que estão dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, talvez até no nosso próprio comportamento ali, nós preferimos investir em fazer de contas. Jesus foi muito duro com aqueles que apostavam nas aparências. Mateus capítulo 23, versículo 27, ele disse: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos de mortos e de tudo que é impuro. Sabe, é sempre assim. Quando eu aposto em manter a aparência, eu impeço Deus de me restaurar. Se é um lugar seguro para você, escuta aqui, se é um lugar seguro para o seu casamento, se há um lugar seguro para os seus filhos, sejam eles crianças, adolescentes, jovens, esse lugar, meu irmão, minha irmã, esse lugar é a luz. Somente na luz nós temos segurança. Satanás trabalha nas trevas. De vez em quando eu descrevo como um morcegão, sabe? Daqueles que vêm para tirar o sangue das pessoas. Você não vai encontrá-los ao sol do meio-dia, sempre nas trevas, sempre na escuridão, sempre na aparência. Então veja, ainda é tempo de terminar bem esse ano. Se ao ouvir essas palavras de exortação, sim, nós estamos prontos para liberar palavras de fé sobre vocês. Há um vento vindo, soprando, mas é bom que você organize a sua casa. E na organização dessa casa, talvez enfrentar as coisas que precisam ser enfrentadas ao invés de disfarçar. Ao invés de fazer uma cara de que tudo está bem, quando na verdade as coisas andam mal. Satanás trabalha nisso, queridos. Há um outro casal na Bíblia
Lá na igreja primitiva também estavam vivendo um tempo de grande abundância e avivamento, mas esse casal corrompeu seu coração. A história deles está em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 3. Temos uma parte interessante. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Havia um movimento na igreja naqueles dias de ofertas. As pessoas estavam dando o que tinham para honrar ao Senhor. E ele vendeu uma propriedade e reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso. Também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou, é nessa palavra que eu quero me deter. Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? O que Pedro está dizendo, o apóstolo do Senhor aqui, é: você deixou Satanás encher o seu coração. E qual foi o elemento que Satanás usou para inchá-lo? Aparência. Aparência. Faz de conta que eu estou trazendo toda a minha oferta, assim eu fico bem diante dos homens. E Pedro está dizendo: você acha que pode mentir ao Espírito Santo? Então, queridos, de novo, nós precisamos cuidar para que a nossa vida esteja estabelecida na luz. Não invista em falsa aparência. Se você está vivendo algum problema, busque ajuda, primeiro no Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça e nos perdoar dos pecados. Mas existe uma condição: se confessarmos. Confessar é abrir mão das folhas de figueira e dizer: Deus, eu pequei, me ajuda aqui a restituir, a restaurar, a voltar ao lugar que eu deixei para trás. Meus amados, eu não conheço uma família perfeita. Essa aqui foi até um certo dia a única. Lá em casa temos tido que pedir perdão e reconhecer falhas ao longo da vida. É a única maneira de corrigir nossas carnalidades. Por isso, eu quero pedir que você se atenha a avaliar. Amém? C.S. Lewis disse: a confissão não é um ato de humilhação, mas de libertação. Diga comigo: a confissão não é um ato de humilhação, é um ato de libertação. É claro que nós somos humilhados quando temos que admitir, quando temos que assumir que falhamos, que ofendemos a Deus, que não fomos fiéis, que levantamos a voz e ofendemos, que não fomos atentos a um filho. Pais precisam pedir perdão aos filhos quando falham com eles. Os meus me ouviram pedir várias vezes ao longo da vida. Exagerei, filho, fui além, não estava atento à sua necessidade, me perdoa. É humilhante a um pai pedir perdão a um filho, eu sei, é humilhante a nossa carne reconhecer erros, mas é melhor fazê-lo do que nos cobrir com folhas de figueira, que vão nos deixar expostos mais cedo ou mais tarde. Alguém está me entendendo aqui, não? Viva na luz, viva na luz. Se precisar de libertação, busque libertação na luz. Mas veja, além de investir em aparências, em falsa aparência, Adão e Eva fugiram da confrontação dos seus erros. Esse é outro problema. Às vezes até admitimos para nós mesmos e no ambiente mais íntimo, porque não temos como negar que fomos mal. Eu fui mal, meu amor, me perdoa. Mas às vezes coisas mais sérias estão acontecendo e nós precisamos de confronto. Mas veja, versículo 8: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor, que é misericordioso, insiste em nos santificar. Amém? Graças a Deus por isso.
Deus não nos abandona nas nossas trevas, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Amado, será que Deus não sabia onde estava Adão? Precisava de um GPS para encontrá-lo? Claro que não. Deus estava dando oportunidade a esse homem de se expor, de se apresentar, de dizer: aqui estou, Senhor, trata comigo. Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Se escondeu porque não queria o confronto. E amados, se há uma riqueza em fazermos parte de uma igreja, veja, meu conceito de igreja vocês já conhecem muito bem. Não é um auditório onde pessoas desconectadas vêm para ver a performance de um pregador e cantar algumas músicas. Isso não é igreja. Igreja é uma família da fé, onde nós prestamos conta das nossas vidas uns aos outros, onde nós temos líderes perto de nós o suficiente para nos confrontarem quando nós precisamos ser confrontados, onde nós permitimos que o Senhor nos aperfeiçoe através do cajado, do pastoreamento de pessoas que Ele levanta na nossa vida. Essa é uma das maiores riquezas da igreja. Eu acho que eu posso dizer que tudo aquilo que está de pé na minha vida e na minha família tem a ver com essa fonte. Eu posso dizer que quando eu precisei ser duramente confrontado, eu tinha igreja e pastores para me confrontar. Mas às vezes nós tememos essa crise do confronto e nós fazemos o quê? Nós nos escondemos. Nos escondemos. É um passo além do disfarçar. É fugir do tratamento. Nós temos pessoas na igreja que fogem do tratamento. Estão aqui num certo lugar, numa célula, estão no ministério e precisam ser tratados. E aí, não, deixa eu procurar outro canto aqui onde eu chegue zerado. Eu sei que muitas vezes os movimentos que nós fazemos dentro da própria igreja são de Deus, são necessários. Vamos para um lugar onde vamos fluir melhor, mas se a nossa motivação é fugir de tratamento, vamos mal. E principalmente se a nossa casa está em jogo. Tem alguém me entendendo aqui? Amado, tratamento e confronto é uma bênção na nossa vida. Nós precisamos disso. Não permitam que de novo a modernidade dos nossos tempos lhe convença que você pode viver um verdadeiro evangelho traçando uma linha de 3 metros de diâmetro ao redor de si, dizendo: isso aqui é a minha privacidade e ninguém entra. A vida é minha, ninguém tem que se meter. Se você pensa assim, desculpa, você nunca vai ser um discípulo de Cristo. Porque discípulos são pessoas que abrem as portas para serem tratados. Isso é discipulado. Jesus nos chamou para ser e fazer discípulos. Então nós precisamos rejeitar essa proposta de nos esconder, sabe? E isso fica mais sério à medida em que a sua popularidade ou a sua imagem se torna mais importante. Talvez a pessoa mais tentada dessa igreja a esconder as suas falhas, fugir do confronto, seja eu. Porque afinal de contas eu tenho que me apresentar aqui como um modelo para todos. Afinal de contas, todos os dias eu chego a esse lugar dizendo: olhem para mim, me sigam porque eu estou seguindo Jesus. Mas eu tenho que ter um cuidado para que essa minha imagem, que é tão importante, ela não seja uma imagem aparente. E para que eu não preze mais a minha popularidade do que a verdade de Deus na minha vida. Foi por isso que Saul perdeu o trono. Saul foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Deus o escolheu, ele era humilde e tinha virtudes tremendas, mas à medida em que foi crescendo em popularidade, ele foi amando tanto o ibope, que ele passou a investir em aparências. E quando precisou ser confrontado, ele ainda assim
estava tentando se esconder. Há uma situação constrangedora em que ele pega os despojos de um povo que havia sido conquistado. Deus havia dito para que nada daquilo fosse aproveitado por Israel. E o profeta Samuel chega, ele diz: não, nós destruímos tudo como Deus mandou. E Samuel olha para ele e fala: e que berro de ovelhas é esse que eu estou ouvindo aí no fundo do arraial? Que balido de ovelhas é esse? Ou seja, ainda que nós tentemos fugir, o Senhor sempre nos encontrará. E aí sim será vergonhoso para nós. 1 João, aliás, Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz o seguinte, queridos: quem esconde os seus pecados não prospera. Quem aqui quer prosperar em 2025, além de mim? Então, guarda isso. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Corroborando com isso, 1 João 1,7: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja que o andar na luz está conectado ao fato de que nós andamos em comunhão uns com os outros. Andar na luz é ser transparente, inclusive diante dos meus irmãos. Esse é um caminho seguro para as nossas casas. Mulher, se você está orando por um casamento, você é solteira, peça acima de tudo um homem que quer andar na luz. Ele não precisa ser muito bonito, pouquinho só. Ele não precisa ter muito dinheiro. Mas se ele é um homem decidido a andar na luz, e é alguém que anda debaixo de autoridade, você estará segura. Porque no dia em que ele precisar de confronto, não será você a confrontá-lo, será alguém com autoridade para fazê-lo. E certamente ele receberá a repreensão. Olha o que diz Provérbios, irmãos. Às vezes nós estamos tão contaminados por essa mentalidade da autonomia, que a vida é minha e ninguém se mete, que nós desprezamos verdades lindas da palavra de Deus. Provérbios 27:5 diz o seguinte: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Você consegue perceber a mensagem desse texto de sabedoria? Melhor é a repreensão feita abertamente. Se você precisa ser confrontado, e ainda que tenha que ser confrontado diante de outros, isso é melhor do que, sabe, o amor que não se manifesta em nada, que é seu parça nos seus erros, cúmplice. Quem fere por amor mostra lealdade. Eu tenho ferido por amor algumas vezes os meus discípulos. Eu tenho ferido por amor algumas vezes os meus filhos. E eu faço isso baseado num único compromisso que eu tenho com eles: lealdade. É o meu papel ajudá-los a permanecer na verdade. Amém? No versículos 11 e 12 do nosso texto, ainda tentando entender por que a casa tão linda caiu. Um problema que é muito comum no meio das famílias: transferência de responsabilidades. Transferência de responsabilidades. Finalmente, Adão está diante do Senhor e Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Qual é a pergunta de Deus, amados, tão objetiva? Você pecou? Você comeu do fruto que eu lhe proibi de comer? Essa é a pergunta. É isso que interessa. É isso que precisa ser consertado. Mas qual é a resposta? Disse o homem: foi a mulher que me deste. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, eu comi. Ou seja, o eu comi vem no fim da frase. A culpa é dela. Todas as vezes
que nós queremos consertar as coisas que estão equivocadas dentro da nossa família, apontando para os outros, nós estamos impedindo realmente de que Deus faça uma obra profunda de restauração. A transferência de responsabilidade, como nós somos treinados a fazer isso. Não só em relação à culpa, mas em relação ao que tem que acontecer, às semeaduras. Estamos sempre apontando e dizendo, mais o meu marido, mais a minha esposa, mais o meu pai, mais o meu filho. E temos uma lista de queixas, como se elas, como se elas justificassem as nossas falhas. Então é o filho que se sente no direito de ser rebelde, porque o seu pai não é atencioso, porque o seu pai não é sábio. Então a minha rebeldia está justificada na falta de sabedoria do meu pai. Quem foi que te disse? Ah, mas veja bem, pastor, eu acabei caindo em adultério, mas a minha esposa tem sido tão seca. Bom, é verdade que mulheres secas, que homens estúpidos empurram seus cônjuges para fora, mas Deus não vai aceitar isso como desculpa, porque o pecado é sempre uma decisão. Diga comigo, o pecado, o erro, é sempre uma decisão minha. Ninguém me faz pecar, somente eu. Nem Satanás, nem o inferno todo, nem as pessoas à minha volta. Ninguém me faz pecar. Quem me faz pecar é a minha carne. E é melhor que eu trate dessa forma, porque aí tem solução. Mas quando eu estou com, a pá, jogando para os lados tudo aquilo que eu deveria assumir para mim mesmo. Você sabe que tem gente que vem até para o culto com a pá, né? O pastor diz alguma coisa e ele fala, nossa, essa foi para ele. E o pastor fala outra exortação e o cara pensa, fala Deus, mas não é fala comigo, é fala com ele. Amados, se nós queremos ser aperfeiçoados em Cristo, nós precisamos ser como uma antena, uma parabólica voltada para o céu, dizendo, fala sempre comigo, me confronta. Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Não transfira responsabilidade. Sim, eu sei que a harmonia, a prosperidade de uma família depende da ação de cada um. Você é responsável pelas suas. Faça a sua parte. Amém? Entre em 2025 dizendo, ainda que eu não tenha o marido que eu sonhei, ainda que eu não tenha a esposa ideal, ainda que eu não tenha os filhos mais obedientes do mundo, eu decido fazer a minha parte. E a minha parte tem a ver com a semeadura que me cabe, tem a ver também com o quebrantamento que muitas vezes eu vou ter que apresentar diante de Deus. Tozer, um teólogo muito conhecido, ele disse, o orgulho encontra desculpas, o quebrantamento encontra perdão. O orgulho encontra desculpas. Eu tenho, como pastor, como irmão, eu tenho tido que tratar o pecado de muitos crentes ao longo da vida. Aliás, esse é um dos trabalhos mais difíceis da vida do pastor, tratar o pecado alheio. Bom, nós vivemos fazendo isso. Sempre com o propósito de restaurar, sempre com o propósito de devolver à pessoa aquele estado de paz e perdão e avanço em Deus que ela deixou quando errou. Mas é sempre desanimador quando você tem que confrontar alguém e essa pessoa tem mais desculpas a dar do que perdão a pedir. Significa que ela não está arrependida. Significa que ela não está comprometida em mudanças. Ela tem desculpas. As desculpas talvez continuarão presentes no cenário. Então pronto, eu tenho desculpas. Foi a mulher que me deste. Foi o marido que me deste. Foram os filhos que vieram assim com esse temperamento difícil. Que culpa tenho eu?
Amados, não nos esquecemos de algo, está em Romanos capítulo 14, versículo 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Você não presta contas da vida do outro, no máximo dos seus filhos, em parte. Mas você presta contas da sua vida ao Senhor. Eu quero uma casa firme, irmão. Eu tenho vivido numa casa firme, por isso temos tanta segurança de poder nos apresentar aqui como um bom modelo para vocês. Mas isso passa pela decisão, queridos, de assumir as nossas responsabilidades. Amém? E por fim, um último problema que eu quero denunciar aqui. Eventualmente pode ter alguém apostando nisso e não vai se dar bem dessa forma. É o que eu chamaria de misticismo inadequado. Você vai entender. Como Adão apontou para a mulher e disse: a culpa é dela. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. E eu comi. De novo, o eu comi está no fim da frase. A serpente me enganou. A culpa é do diabo. E amados, eu não quero ser defensor do diabo nunca, ok? Eu não sou advogado do diabo. Eu sou condenador do diabo. Aliás, ele vai sofrer debaixo dos nossos pés. O Senhor em breve o julgará debaixo da autoridade da igreja. Mas precisamos admitir que o diabo tem levado a culpa de muita coisa que ele não fez. Porque essa história de que foi o diabo, de que eu estou debaixo de um ataque, veja, ataques existem, a guerra espiritual é constante, ele é descrito, como eu falei, como um leão que está à nossa volta procurando uma brecha, ele é o tentador, ele é o acusador. As trevas trabalham, por isso Paulo diz aos Efésios que nós temos que lutar contra principados, potestades. O mundo espiritual quer ver a sua casa cair e trabalha para isso. Mas, escuta aqui, isso é uma realidade. Você tem pleno domínio sobre as suas escolhas. Satanás não pode tocar naqueles que são do Senhor. Aquele que é nascido de Deus, para usar a palavra, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então Satanás seduz. Satanás apresenta a sua conversa mole. Satanás envia dardos inflamados. Certamente. Não estou aqui pedindo que você ignore. Paulo diz: nós não ignoramos os seus ardis. Existe uma guerra espiritual. Mas você nunca deve colocar o peso das suas más decisões e atitudes no diabo. Porque foi você. Fui eu. É isso que eu chamo de misticismo inadequado. Um certo misticismo nós precisamos estar conectados ao mundo espiritual. Nós precisamos perceber a guerra. Muitas vezes nós precisamos entrar em jejum pela nossa família, pelo nosso casamento. Muitas vezes nós precisamos pegar o escudo da fé e nos defender dos dardos inflamados que vêm do inferno. Faz parte. Se você está sendo atacado pelo inferno, faz parte, esse é o trabalho dele. Mas o que eu quero dizer é que se você é abatido, a brecha foi sua. E não adianta você terceirizar para o inferno, porque você não resolve com Deus. Eu amo saber que tem tanta gente que ora por mim. Nós temos um ministério de intercessores, pessoas altamente comprometidas com a oração. Muitas vezes eles trazem a impressão, e eu já falei para alguns deles, e também oro a Deus: Senhor, esses irmãos, boa parte deles, talvez a maioria, está muito treinado para perceber os movimentos do inferno. Vários deles chegam para mim de vez em quando e dizem: olha, eu tive um sonho, Satanás está querendo fazer não sei o quê. Eu nem faço questão de ouvir essas coisas, irmãos. Se você tiver um sonho, Satanás vai me matar, eu quero te dizer, ore por mim. Ele já mandou esse recado várias outras vezes, eu não estou preocupado com isso.
Eu estou orando assim, tudo bem, Senhor, mostra para eles, para que eles orem. Mas abre o outro canal assim, para que eles possam trazer também os movimentos do Espírito sobre a nossa vida. E dizer, eu sonhei com você e vi a abundância do Senhor vindo sobre a sua casa. E eu vi a cura e a libertação. Porque tudo isso faz parte dos movimentos espirituais. Mas no fim, sabendo ou não que Satanás está agindo, quem precisa se portar com toda a armadura de Deus sou eu. Amém? Satanás não tem o poder de lhe derrubar. Eu vou falar de novo, você devia se apropriar disso. Satanás não tem o poder de lhe derrubar. Satanás não tem o poder de destruir a sua família. Ah, pastor, mas houve uma obra de feitiçaria muito brava num terreiro tal. E quanto à obra da cruz de Cristo no lugar chamado Calvário? Qual é o terreiro que rivaliza com a cruz de Cristo? Sabe, irmãos, quando nós somos atingidos por essas coisas, é porque nós nos desconectamos da verdadeira fonte de autoridade. Nós estamos na guerra espiritual, mas em que posição? Satanás está lá de cima, atingindo-nos de toda forma? Não, a Bíblia diz que eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e potestade. Eu estou na guerra, muitas vezes eu sou atingido de uma forma ou de outra, mas eu estou em posição de vitória em Cristo Jesus. Então nunca vou poder dizer que Satanás destruiu a minha família. A minha família não está ao alcance dele. Os meus filhos não estão à deriva no mar. Eles estão guardados debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Quando Paulo fala da guerra espiritual em Efésios 6, ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então ele diz que nós precisamos tomar o escudo da fé, nós precisamos usar a couraça da justiça, nós precisamos cingir os nossos lombos com a verdade, nós precisamos guardar a nossa mente com o capacete da salvação, nós precisamos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, nós precisamos usar a espada do Espírito, que é a palavra. Essa é a parte que nos cabe. Você tem todo o equipamento de Deus para ser um vencedor. E se Satanás lhe atingiu, é porque você esqueceu alguma peça. Ou você não está andando em justiça, ou você não está andando em verdade, ou você não está guardando a sua mente com o Evangelho, ou você não está se movendo para pregar a palavra. Essas são as nossas armas. Se nós estivermos bem armados, o inimigo pode vir resistir ao diabo. Aliás, Tiago, capítulo 4, versículo 7, é o último texto que eu quero ler com vocês. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele faz assim, faz, e ele, fugirá de vós. O poderoso leãozão, se você se submeter a Deus e resisti-lo, ele, porque a grande arma do inferno é se colar, colou. E o duro é que está colando na vida de muito crente, na vida de muito homem de Deus, na vida de muita mulher. Amados, eu, de fato, eu gostaria de no último domingo trazer uma palavra, e na verdade estou me abastecendo dessa palavra para derramar na noite das luzes, na semana das primícias e nos primeiros dias do ano, uma palavra de fé, onde nós coloquemos o foco naquilo que Deus está fazendo. Mas eu fui impelido pelo Espírito Santo nesse último domingo a pedir que você cuide da sua casa, porque tudo começa ali. Seu ministério começa ali, sua autoridade começa ali, sua paz começa ali, sua prosperidade começa, não é na sua empresa, é na sua casa. Amém? E a sua casa, se você cuidar, não vai cair. Pelo contrário, ela será como uma casa edificada sobre a rocha. Podem vir os ventos, a chuva, mas ela permanecerá firme. Você recebe isso?
Quantos de vocês amam a sua família? Fique em pé, nós vamos orar, vamos consagrar, vamos nos comprometer com as nossas famílias. Nossa casa não vai cair. Diga: minha casa será firme. Aleluia. Ela vai crescendo, crescendo cada vez mais para se parecer com o céu. A minha família, minha residência, meu lar está caminhando para se parecer mais e mais com o jardim do Éden antes do pecado. Comece a orar. Se você está com a sua esposa aí, com seus filhos, chame-os para perto de você. É o último domingo do ano. Muitos aqui estão chegando como eu, tão abençoados, agradecidos. Senhor, obrigado pela minha família. Estamos andando na luz, o Senhor tem nos mantido unidos em torno do altar. Se esse é o seu caso, dá glória a Deus. Se o seu casamento está florescendo na casa do Senhor, dá glória a Deus. Ainda que tem mais, tem muito mais. Se você está se preparando para casar, dê glória a Deus. Se você está esperando o dia em que o Senhor vai trazer uma esposa digna, um marido confiável, desfrute do que você vive hoje na sua casa. Prepare as bases do que você vai viver agora. Mas acima de tudo, eu peço que você levante a sua voz e diga: Deus, me dá olhos para perceber, Senhor. Se eu tenho que corrigir alguma coisa. Você está relativizando a palavra, querido? Você leu na sua Bíblia: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas na sua mente você foi convencido de que não é bem assim. Você ouviu mais a internet do que o que Deus disse. Por isso a sua família está passando por lutas financeiras. Corrija isso. Corrija isso. Você está cuidando dos seus filhos como os do mundo, sem disciplina, sem carinho, sem presença. Volta para a Bíblia. Volta para a Bíblia. Sua esposa pode dizer: eu sou tratada com consideração. Se Deus perguntasse a sua esposa sobre você, ela diria: Pai, obrigado pelo meu marido, ele me trata com consideração e honra. Ou não? Porque se não, querido, antes que vire o ano, corrija isso. Peça perdão, não se esconda, assuma. Se você tem sido ausente, se você tem sido seco, se você tem sido bruto, se você, enfim, tem sido irresponsável em alguma coisa, assuma, não se esconda, não faça folhas de figueira como roupa. Mulher, você serve o seu marido. A Bíblia diz que você foi levantada para ser ajudadora dele, sua serva. Ah, não, mas sabe, hoje não se admite isso culturalmente. Estamos em pé de igualdade. Jesus nunca tirou a nossa igualdade no que diz respeito à dignidade. Somos iguais em Cristo. Não há homem nem mulher, não há escravo nem livre, não há judeu nem grego. Mas em relação à posição e em relação à função, toda mulher precisa ser submissa ao seu marido. Isso é o que diz o absoluto de Deus. Se você falar isso lá no seu trabalho, vão rir de você. Então escolha entre a popularidade, entre ser da moda e ser de Deus. Ore, ore. Se você tem que consertar coisas aí, ore. Seus filhos estão em paz por sua causa ou irados, revoltados pelo seu excesso? Oh, meu Deus, nos ajuda a enxergar. Lança luz nas nossas casas.